Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Selk. Sou o César e nesta aula será apresentado como criar URL amigável com PHP utilizando o htaccess. Além de apresentar como criar URL amigável utilizando o htaccess, será apresentado algumas funcionalidades que você pode acrescentar no seu projeto utilizando o htaccess em relação à segurança do projeto. E o que será implementado é o seguinte: primeiro, URL amigável. Eu estou na página Home, venho em Blog, acessei a página Blog. Observem que eu não estou indicando a extensão ou a linguagem que eu estou utilizando, fica muito mais amigável para o usuário. E quando o usuário acessar a página Blog, eu também tenho o link para acessar um determinado artigo. Clicando aqui, sou redirecionado para a página artigo e, além disso, estou enviando o slug do artigo e recebendo este slug. Este slug você pode utilizar para recuperar as informações do artigo no banco de dados ou fazer qualquer outra coisa que você precisar. Então, estou recebendo um segundo valor. E, além disso, uma variável, então tenho ponto de interrogação para separar, estou enviando também uma variável com o valor 1, estou recebendo este valor 1. O principal objetivo da aula é trabalhar com o URL amigável. Até esse ponto, ok. Mas eu também quero apresentar um pouco de segurança. Por exemplo, eu tenho esse diretório exemplo com a página exemplo. Eu quero bloquear, porque se eu não bloquear, o usuário consegue acessar, listar os arquivos que a página possui. Eu atualizo, consegui listar os arquivos. Então, é uma vulnerabilidade do projeto. Estou listando. Se eu acrescentar essa instrução, eu não consigo mais acessar. Sou redirecionado para uma determinada página que indicar. Além disso, eu apresentei em relação ao diretório. Quero bloquear o acesso a um determinado arquivo. Eu não consigo visualizar o que está dentro do arquivo. Eu não consigo acessar diretamente pela URL. O arquivo .env, este arquivo não quero acessar. Se eu tentar acessar, ele deve redirecionar também para uma determinada página. Página que eu estou indicando. Indiquei para qual página que deve ser redirecionado. Então, é este o objetivo desta aula. Além de trabalhar com o URL amigável, algumas funcionalidades em relação à segurança do seu projeto. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Nesta aula será utilizado o servidor local WAMP Server, o navegador Google Chrome e o editor Visual Studio Code. Start o servidor local WAMP Server. Com o editor startado, ele vai ficar da cor verde. Importante, eu preciso conferir se a reescrita está ativa. Se você estiver utilizando qualquer outro servidor local, você precisa ver se está ativo a reescrita de URL. Venho em Apache, em seguida em Módulos, e no meu caso está ativo a reescrita. É importante que esteja ativo para conseguir trabalhar com htaccess e URL amigável. Se no seu ele não estiver ativo, você precisa ativar. No meu caso, está ativo, então podemos continuar. Abro o WAMP Server no gerenciador de arquivos. Eu acessei o WAMP Server, em seguida o diretório padrão do WAMP Server, e o diretório Selk que eu sempre utilizo nas aulas. Em seguida, abro no editor Visual Studio Code para abrir há várias formas. Uma delas é simplesmente arrastando o arquivo e posso começar a implementar. Crio o arquivo, ponto, importante, primeiro ponto e depois o htaccess. Você coloca o nome exatamente conforme eu estou colocando, primeiro ponto e depois htaccess. E para trabalhar, eu pesquiso pela documentação. Então, eu quero trabalhar com reescrita. Primeiro, pesquiso por Apache. Pesquisei por Apache, reescrita. Abro a documentação. E aqui tem as instruções. Primeiro, você precisa ter o módulo de reescrita ativo, é o que eu apresentei. E o restante, o que será apresentado na aula, praticamente tem aqui. Então, você confere
a documentação. Primeiro, preciso ativar a reescrita. Para isso, utilizo o seguinte. Reescrita é importante, R maiúsculo, E maiúsculo. Aqui você coloca exatamente conforme eu estou colocando. Tem espaço? Coloca espaço. Não tem espaço? Não coloca. Letra maiúscula? Então é letra maiúscula. Estou ativando a reescrita. Coloquei o comentário, ativar o módulo de reescrita e, além disso, aqui na parte superior, no htaccess, para colocar comentário, você coloca o hashtag. Eu copio esse endereço só para vocês terem qual endereço base que vocês utilizam como documentação. Após ter ativado a reescrita, eu posso começar a definir as regras. Para definir as regras, eu utilizo esta palavra reservada, em seguida, primeiro, um comentário. Em vez de eu colocar o comentário somente dessa instrução, define uma condição para uma regra, eu coloquei que eu agora preciso é o request file name, o caminho completo do diretório. Coloco %, abro chave, fecho a chave e coloco a palavra reservada. Quero trabalhar com diretório? Então, coloco D, mas eu quero negar. Então, para negar, coloco ponto de exclamação. Ponto de exclamação informa que será criada uma condição a ser aplicada ao nome do diretório requisitado. Sinal de exclamação é usado para negar. Eu estou negando, verificando se o arquivo requisitado não existir como diretório fisicamente. Assim como eu fiz em relação ao diretório, também tenho em relação ao arquivo e também ao link simbólico. Arquivo, file e link simbólico é L. Coloquei um comentário, vocês podem pausar a aula ou baixar o código-fonte e ler com calma. Eu recomendo que vocês leiam essas instruções que eu coloquei para que serve este código. Continuando com a reescrita, também coloquei um comentário completo do que será implementado. Eu pego essa palavra reservada, ele faz a reescrita da URL. Coloco o circunflexo, indicando o início, depois eu tenho ponto mais, indicando para pegar tudo, e o cifrão para finalizar. Por exemplo, eu abro uma nova guia, coloquei o endereço celc.com.br, em seguida coloco a barra, eu quero receber tudo que está depois da barra. Eu tenho aqui vários endereços. Pego esse aqui, endereço. Pode ser este endereço. Eu tenho a URL amigável. Em seguida, estou enviando uma variável através da URL. Estou atribuindo este valor para esta variável. Então, todo este valor eu quero receber através desta instrução. E sempre quando o usuário acessar qualquer página, deve ser redirecionado para a página index.php, porque ela será a nossa página raiz. Então, se ela vai ser a nossa página raiz, eu posso criar esta página. Então, php, coloco echo em seguida index, somente esse texto, indicando que eu carreguei o arquivo index. Ponto de interrogação, e tudo que enviar depois, seja este valor, depois mais este valor, em seguida tenho esta variável, são 3 valores. Primeiro valor e depois uma variável, quer dizer, 2 valores e uma variável. Tudo isso, todo este valor, vai ser atribuído em URL. Para indicar que eu quero tudo, então eu coloco o cifrão 1. E também quero indicar que isso daqui, depois que ele pegar este valor, ele concatene com este valor, porque isso aqui são valores diferentes, comportamento diferente. Observe que tem o ponto de interrogação. Para juntar tudo, então, abro colchetes, agora você coloca o QSA maiúsculo, vírgula, e L
maiúsculo também. Está aqui indicando para que serve cada instrução. Se estiver tudo correto, eu coloquei os espaços corretos, deve estar funcionando. Então, no arquivo index, eu vou receber tudo dentro de URL. Então, posso testar aqui no arquivo index. Ao invés de eu deixar echo index, ou testar, coloco localhost, em seguida o nome do diretório, esse diretório que eu sempre utilizo nas aulas, em seguida o arquivo index. Não precisei colocar arquivo index porque o próprio PHP encarregou-se de carregar. Eu tenho index.php, não está legal, não está bonito isso daqui, porque eu tenho a extensão, quero trabalhar com URL amigável, então posso apagar isso e posso receber a URL do htaccess, a URL que está dentro de URL. Você pode colocar outro nome neste local, mas você utiliza aqui também o mesmo nome. Se não existir o nome da página, carrega a página inicial. Mas antes, eu testo se realmente está funcionando. Dou um var dump, recebo o valor utilizando filter underline input, vem pela URL, então será o input get, e eu estou enviando, qual é o nome? URL, então pego aqui URL, e eu quero receber tudo com uma string, filter underline default. Depois que receber, atribui, não, quero é dar um var dump no momento. Testo, importante que você coloque depois do diretório ao menos algum nome só para ver. E carregou aqui nulo, porque não conseguiu encontrar. E se eu retirar o PHP, vamos ver, e tem o mesmo resultado, porque ele ignora o arquivo, esta palavra index. Ele está indicando que eu quero carregar o arquivo index. Mas se eu colocar a palavra sobre, que eu quero carregar esta página, já identificou sobre. Eu preciso colocar um if. Se não tiver nada, ao invés de apresentar nulo, deve carregar uma página padrão. Mas se tiver algo, então, por exemplo, coloco sobre, quero carregar esta página sobre, ele identifica que eu quero carregar esta página. Eu preciso acrescentar um if neste local. Se for diferente de vazio, isso daqui, ou tiver valor, acessa o else. Eu posso criar uma expressão ternária. Abro parênteses, verifico se for diferente de vazio, quem? Isso daqui, então ele pega o próprio valor. Se não, atribua home, um padrão sendo a página home, e atribuo o que receber para a variável URL. E dou um var dump em URL para conferir se realmente está funcionando. Se tiver o valor, atribua o próprio valor. Se não, atribua home. Estou enviando sobre, recebeu sobre. Não envio nada, recebeu home. Coloquei se não home. Estou utilizando uma expressão ternária. E se eu enviar mais valores, coloquei, por exemplo, a página artigo, depois do artigo, a frase como usar htaccess com PHP. Eu tenho a primeira parte e a segunda parte. No entanto, é uma string. Eu quero converter esta string em um array. Primeira posição no array e a segunda posição no array, separando pela barra. Para converter a string para um array, utilizo array filter, o editor está auxiliando. Em seguida, o explode, eu utilizo como referência a barra. Primeira posição do array e a segunda posição do array, eu estou separando pela barra. Quando encontrar uma barra, crie uma nova posição no array, uma nova chave. E a string é a variável URL, ela que possui o valor. Temos algum erro? Sim, eu coloquei fill, não, é filter, agora sim. E atribuo para a variável, a própria variável URL. E dou um var dump para conferir o que agora esta variável URL possui.
se eu estou convertendo esta string em um array. Atualizo agora sim. Primeira posição do array, barra para separar a segunda posição. Tenho a segunda posição no array. Já consegui identificar qual página que eu quero carregar. Próximo passo é criar o caminho da página com o nome que está na primeira posição do array, esta primeira posição, e depois atribuir a extensão PHP. Vai estar dentro de um diretório, páginas, eu não tenho ainda esse diretório, crio o mesmo. Dentro desse diretório páginas, eu vou ter as páginas, e as páginas estão dentro deste array na posição 0. Lembrem desta posição 0, array começa da posição 0. É a variável URL que possui, é a posição 0, e depois eu concateno, concatenar significa juntar, ponto .php a extensão. Este ponto é para concatenar, este segundo ponto é para separar o nome do arquivo em relação à extensão do arquivo. E atribuo para uma variável com o nome de arquivo, ou página, eu deixo arquivo, arquivo mesmo. Eu tenho o diretório páginas e dentro desse diretório eu crio a primeira página, sendo a página home. Não, eu estou trabalhando com artigo no momento, então eu pego artigo, crio esta página artigo.php, internamente só quero imprimir, então vai ser página visualizar o artigo, conferir se carrega, artigo, atualizo. Carregou a página? Não, porque eu ainda não estou carregando. Mas se eu der um var_dump nesta variável arquivo, será que eu tenho o caminho dela? Atualizo, eu tenho páginas, faltou a barra para separar o nome do diretório em relação ao arquivo. Conferir, páginas, artigo. Beleza. Em seguida é só incluir. Coloco include e deve incluir o cifrão arquivo. Eu tenho o arquivo páginas. Em função de ter a página artigo, carregou corretamente. Visualizar a página artigo. Mas se eu colocar aqui, ao invés de artigo, colocar teste, não existe esta página. Já apresentou erro na linha 15. Isso porque eu preciso implementar para verificar se existe este arquivo. Se isFile, se existir o arquivo que está dentro da variável arquivo, então acessa este if e carrega este arquivo que eu estou querendo, a página. Se não, deve carregar uma página padrão. Inclua o arquivo que está dentro do diretório páginas, sendo a página 404.php. Não tenho ainda esta página, preciso criar. Dentro do diretório páginas, crio a página 404 com a seguinte frase: erro, página não encontrada. Lembram do erro? Volto no teste, atualizo, erro, página não encontrada. Se encontrar a página artigo existe, então carregue a página. Se não existir, apresente teste. Eu quero receber agora esta outra posição, mas imagine que se você não estivesse trabalhando com URL amigável, seria, por exemplo, quero visualizar o artigo com ID 2. Isso é legal? O usuário não vai entender nada, isso aqui não é URL amigável. Eu quero receber só para apresentar para vocês. Então, aqui echo, ao invés de ser o ID, eu coloco a situação. Situação 2. É esta situação que eu quero receber neste local. Está vindo pela URL. Então, utilizo filter, underline input, e vem pela URL, então deve ser um input get. O nome que eu atribuí, coloquei situação. Então, coloco aqui também situação e deve ser um inteiro. Então, filter, underline, faltou, filter, underline, sanitize, number, int, indicando que é um inteiro.
e atribuir para uma variável com o nome de situação. Tenho a variável, então posso dar um var_dump só para conferir o que ela possui. Atualizo o 2, Enter, eu recebi aqui 2. Página não encontrada porque eu apaguei o artigo. Então, vamos colocar para que carregue a página artigo. É artigo que eu coloquei? É artigo. Então, ela dou um Enter e não apresentou o ID. Por que não apresentou a situação? Porque eu havia implementado na página 404. Isso daqui deve ser apresentado em artigo. Atualizo. Agora sim. Página visualizar artigo, estou recebendo a situação 2. Mas, conforme citei, isso aqui não é amigável. Eu recorto isso só para ter, dou um Ctrl Z para retornar conforme estava anteriormente. Era artigo e como usar htaccess. Ponto de interrogação, envia a variável situação 2. Mas esse título posso receber. Então, para receber, na verdade, eu já estou recebendo. Está aqui na posição 1. Então, significa que pego o URL, é a posição 0? Não, é a posição 1. Então, vamos colocar aqui posição 1. E dou um var_dump neste valor. Também um var_dump em URL 1. Confiro no navegador, atualizando, e tenho como usar htaccess. Isso daqui você pode utilizar para recuperar as informações do artigo do banco de dados. É claro, é importante você tratar, retirar caracteres especiais, se tiver algum SQL injection, importante fazer o tratamento. Eu somente apresentei como recuperar. Agora, como fazer tratamento de URL, isso eu apresento no curso de PHP Developer. Artigo está funcionando, mas eu quero carregar agora outras páginas. Então, vai ter a página, pego a página 404 como exemplo, sim. Então, vai ter a página Home, porque quando o usuário não enviar nada, deve carregar a página Home. E esta página Home só vai ter página Home, isso. Fechar o que eu não estou utilizando, artigo 404, não preciso mais, só fico com o arquivo index e home. Deve carregar agora a página home. Apago tudo isso daqui. Se eu não colocar nada, carrega a página home. Se eu colocar a palavra home, carrega a página home. Então, independente. Mas o recomendado é não colocar a página home, criar todos os links iguais, redirecionando para a mesma página, colocando assim. Home está funcionando, mais alguma página? Então, vai ter a página sobre e a página contato. Essa daqui eu altero para sobre, página sobre a empresa ou sobre mim, eu deixo sobre. E também tenho a página contato. Altero página de contato. Testo se estão funcionando. Primeiro, pego a página sobre, coloco aqui página sobre empresa e depois eu tenho a página contato. Testo aqui, página contato. E também tenho o artigo. Ao invés de eu colocar direto para o artigo, quero criar uma página listar. Se eu tentar acessar, página não encontrada, porque eu ainda não tenho esta página listar. Duplico a página home e altero para listar. Eu acho que listar não ficou legal. Eu coloco blog. Então, se eu coloquei blog, aqui eu também coloco blog. Página home. Colocou página home porque eu não alterei aqui. Então, é página blog. Faltou alterar a palavra. Atualizo página blog. E nesta página blog, primeiro eu acrescento 2 quebra de linha e em seguida coloco um eco, crio um link a, finalizo este link, deve redirecionar para algum local este link. E o texto vai ser como usar o htaccess, texto que vai ser apresentado no link, e o link deve redirecionar para algum local. E este local será para a página
artigo, depois que redirecionar para a página artigo, deve também enviar a URL amigável. Somente aqui, como usar htaccess com PHP para criar URL amigável. Exatamente. Crio mais um link. Como usar variáveis de ambiente, env no PHP, conteúdo do próximo tutorial. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Tento acessar esta página blog. Acessando a página blog, tem os dois links. Como usar htaccess, clicando aqui, sou redirecionado para a página artigo. Em seguida, está enviando pela URL uma URL amigável. Eu estou recebendo o valor. Eu testei o primeiro link, bora testar o próximo. A mesma coisa, como usar variáveis de ambiente. Este valor você pode utilizar para recuperar informações deste artigo no banco de dados. Somente lembrando, lembre de tratar o valor. Não pesquisem simplesmente recebendo o valor. Tratar se não possui SQL injection, se não possui caracteres especiais, entre outras validações que for necessário. Eu quero comentar algumas coisas porque não estão sendo utilizadas, vocês já compreenderam, página, URL e aqui também URL. Não preciso mais. Atualizo, página visualizar artigo, estou recebendo aqui o nome do artigo que deve ser aberto. Depois eu tenho na linha 8, isso no blog, não, blog posso fechar, contato também, sobre também. Home, eu preciso ver em artigo. Eu não preciso mais deste vardump e aqui também não preciso mais deste vardump. Isso aqui, URL 1, pode ficar aqui mesmo ou pode ficar os dois valores, só para vocês terem como base. Então, aqui eu estou recebendo. Coloquei o comentário, receber o valor enviado pela URL amigável, estou recebendo valor. Em seguida, também tenho receber o valor enviado na variável da URL, uma variável situação. Então, aqui eu coloco também ponto de interrogação, situação igual a 1. Traga o artigo que tiver a situação, estou recebendo. Então, copio esse endereço? Não, só copio esse situação e acrescento no blog. Aqui na URL, acrescento também a situação. Para quem carregar este arquivo sem assistir a aula, então eu preciso criar um menu básico. Então, eu tenho páginas, fora eu crio um novo diretório com o nome de include. Dentro desse diretório, crio um arquivo menu.php. E dentro do mesmo, eu crio os links A ou um simples HTML. Não, vamos criar PHP. Então, vai ser A, finalizo a tag A, internamente redirecione para o seguinte link. Então, vai ser para a página home. Então, home eu só coloco a barra. Vai ter home, depois tem a página sobre, a página blog, a página contato. Altero aqui para blog, depois do blog temos sobre e por último tenho contato. E como eu carrego as páginas, aqui é blog, neste local é sobre e por último é contato. Porque eu não acrescento 404, página 404 é quando não encontrar. Porque não incluo o artigo, porque quando eu acessar a página artigo, eu preciso enviar na URL o artigo que eu quero abrir. Testar se funciona incluindo este menu aqui. Então, vamos incluir. Eu coloco include, inclua somente uma vez o arquivo que está dentro do diretório include, em seguida menu.php. Colocar um comentário, incluir o arquivo com o menu e também aqui abaixo neste hífen, verifica se existe o arquivo no servidor. Se não existir, acessa o else e carrega a página de erro. Deve carregar agora também o menu. Eu atualizo
e tenho home blog sobre contato. Somente falta organizar um pouco acrescentando quebra de linha. Neste eu acrescento somente um e aqui eu acrescento 2 quebras de linha. Agora temos home, redirecionou para a raiz, significa que eu preciso criar o caminho absoluto. Para criar o caminho absoluto, crio dentro do include, ou pode ser um novo diretório, config, eu crio simplesmente um arquivo config na raiz mesmo, config.php. E este arquivo config não é recomendado colocar na raiz é importante só deixar o arquivo index, então eu faço isso. Eu crio um diretório config, dentro desse diretório eu coloco arquivo config. Dentro deste arquivo config, no momento eu só crio uma variável com o nome de URL. Ao invés de uma variável, melhor é criar uma constante, define com o nome de URL. Constante é sempre em maiúsculo, em seguida eu coloco o endereço. Qual é o endereço? O endereço é localhost selk, esse endereço. Se você estiver criando em outro diretório, então você copia o caminho. Neste local que você precisa colocar o caminho. Criei a constante, preciso incluir agora este arquivo config no arquivo index. Aqui acima, incluir o arquivo de configuração. Include somente uma vez o arquivo que está dentro do diretório config, é o arquivo config.php. Desta forma, todas as páginas já recebem o arquivo config que possui essa constante. E como eu utilizo esta constante, no include menu, eu acrescento aqui antes, somente fecho aspas duplo, internamente concateno e utilizo a constante URL. O editor está indicando que tem a constante URL com este valor. É ele que eu quero utilizar, é esta constante. Simplesmente copio isso daqui, a barra junto, barra eu não preciso, então posso retirar a barra. Por que não preciso? Eu já coloquei a barra no final. Então vai ser blog, sobre e contato. Confiro se realmente vai carregar agora as páginas. Atualizo. Página home, carregou. Página blog, carregou. Página sobre, também. Contato, também. Funcionando. Venho na página blog. Como usar htaccess. Eu tenho artigo, em seguida o slug do artigo e uma variável. Retorno em blog, funcionando. Somente aqui em artigo, eu também acrescento o URL. Venho em páginas, artigo, não, é em blog. É aqui que eu acrescento o URL e aqui eu também acrescento a constante URL. Conferir. Agora ele está apresentando o endereço. Então significa que quando você mudar de diretório, você precisa mudar aqui. Ou quando você mudar de ambiente, você está desenvolvendo localmente, quando mudar para a produção, você precisa alterar. Mas imagine que você tem este projeto, subiu em produção ou em homologação, está funcionando. Você implementou novas funcionalidades e simplesmente pega tudo e envia novamente. Ou pode utilizar o Git sem problema, vai ser a mesma ideia, o mesmo problema. Quando você subir os arquivos, o config vai estar com as configurações locais, ou quando estiver em homologação, você quer colocar em produção, vai estar com as credenciais de homologação. Para isso, é recomendado trabalhar com variáveis de ambiente. Variáveis de ambiente, assunto da próxima aula. Então, inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Somente aqui ainda temos mais coisas. A princípio, já cumpri o objetivo da aula. Já está funcionando, mas eu quero apresentar mais algumas funcionalidades do htaccess. Fecho tudo e quero apresentar mais algumas funcionalidades para vocês aprenderem em relação ao htaccess e também em relação à segurança.
Eu quero que quando ocorrer algum erro, ele redirecione o usuário para uma determinada página. Para isso, eu utilizo error. Então, você coloca exatamente conforme eu estou colocando. Se houve algum erro neste documento, então o erro 403, deve redirecionar para a seguinte página. Redirecione para este local. Você pode colocar o local que você quiser. E como que eu faço para testar? Antes de eu apresentar funcionando, vamos ver um próximo problema. Eu crio um diretório com o nome de exemplo. Dentro desse diretório exemplo, eu crio uma página exemplo.php. Se eu tentar acessar esse diretório, vamos ver o que acontece. Eu coloquei o nome do diretório exemplo, coloco aqui diretório exemplo. Acessando o diretório, ele listou os arquivos que tem esse diretório. Não pode listar. Não é recomendado você listar, porque quem quiser descobrir já sabe que no seu projeto quais são as páginas que existem. Não deve ser listado. O que eu faço? Eu consigo configurar no próprio htaccess. Bloquear a opção de listar os arquivos do diretório. O maiúsculo, você coloca exatamente conforme eu coloquei. O maiúsculo, I maiúsculo e tem esse traço antes. Também observe que tem a letra E duas vezes neste local. Será que lista os arquivos do diretório? Vamos ver. Redirecionou para a página inicial do site. Se houver algum erro, redirecione para esse endereço. Houve um erro? Sim, porque foi bloqueado a opção de listar os arquivos. O usuário tentou acessar o diretório diretamente e não conseguiu acessar. Ok, apresentado mais uma funcionalidade em relação ao htaccess. Mas se eu quiser bloquear o acesso, conforme eu citei, na próxima aula eu quero trabalhar com variáveis de ambiente. Vai ser um arquivo env. E este arquivo env, ele pode receber o que está dentro do config, esta URL. Pego esse endereço, fecho o arquivo config, coloco o URL igual, recebe o seguinte valor, recebe esse endereço. Um comentário, criar variável de ambiente, criei, eu não consigo acessar no momento, não vou acessar. Eu quero é bloquear o acesso a este arquivo. Se eu tentar atualmente, só retorno aqui conforme estava, retorno duas vezes e tento acessar o arquivo .env. Vamos ver o que acontece. Criar a variável de ambiente. Eu consegui acessar o arquivo e os valores, eu consigo ver valores. Então, temos uma vulnerabilidade no projeto. Como que eu faço para que não possa acessar este arquivo? Venho no htaccess, colocar um comentário para facilitar para vocês. Em seguida, utilizo files. Quero trabalhar com qual arquivo? Com o arquivo .env, este arquivo. Finalizo já o files e dentro deste file coloco order, O maiúsculo. Então, qual será a permissão? Eu quero é bloquear para que não possa acessar. Então, vai ser bloqueado from para todos. Então, deve bloquear agora. Anteriormente, eu consegui acessar. Vamos ver se eu consigo acessar. Somente eu copio o endereço. Não consegui e redirecionou para a página inicial. Houve algum erro? Redirecione utilizando essa instrução. Qual o erro? Houve um erro de bloqueio. Não posso acessar o arquivo. Ocorrendo um erro, utiliza essa instrução para redirecionar. Mais uma instrução htaccess que eu apresentei para vocês. Então, são várias instruções htaccess que estão sendo apresentadas nesta aula. É muito importante que você utilize estas restrições. É claro, você pode acrescentar outras restrições no seu projeto. Aqui eu apresentei somente algumas básicas. O principal objetivo era trabalhar com URL amigável, mas
além de trabalhar com o URL amigável, precisamos também saber algumas coisas a mais sobre htaccess, seja a parte de segurança, para não poder acessar os arquivos de um determinado diretório, como também acessar um arquivo específico. Apresentado como trabalhar com URL amigável, eu aguardo você na próxima aula para abordar variáveis de ambiente. Deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.